Se você não me conhece, meu nome é Leonardo Vieira e eu criei o Instagram Meta Residência para ajudar pessoas que estão na mesma dificuldade que eu estou passando agora, que é o processo para passar na residência médica. Eu sempre me perguntei como as pessoas que passaram nas melhores residências estudavam. Então eu conheci o Daniel, ele já passou por esse processo, ele teve sucesso, foi aprovado nas melhores residências do país e eu fiz uma entrevista com ele. Nessa entrevista, a gente fala um pouco sobre cursinho, metodologia de estudo e provas na íntegra. Essa vai ser a primeira parte sobre cursinho, que ele respondeu para a gente qual cursinho ele fez, quando ele começou, se ele priorizava questões ou apostila, se ele priorizava o internato ou o cursinho. Respondeu também se ele seguiu o cronograma do cursinho ou montou seu próprio. E por último, algumas dicas de como alguém pode passar sem fazer cursinho. Esse é só o vídeo 1. Se você quer receber o vídeo 2 e 3, se inscreve aqui no canal. Aperta o botão de gostei também se você achar esse conteúdo interessante. E bora pro vídeo. Então vamos lá. Daniel, conta um pouco pro pessoal quem é você. Fala, galera, então. Como o Leonardo já falou, né? Meu nome é Daniel. Eu formei ano passado, 2019, no meio do ano, na União Evangélica, né? Na faculdade de Anápolis, Goiás. E o intuito do Leonardo ter me chamado aqui é para discutir um pouco de como eu consegui as aprovações nas provas de residência, né? Hoje eu sou residente de radiologia do Instituto de Radiologia da Universidade de São Paulo. É uma das maiores instituições do país e da América Latina. E eu também consegui aprovações em outras instituições de grande nome aqui em São Paulo, que foi a Unifesp, Unesp, o Sírio-Libanês. Eu consegui aprovação também no Sul São Paulo, que entraria nos melhores serviços de lá, como a Beneficência Portuguesa, o AC Camargo, e também passei no IANSP. Foram as principais, né? Foram as 6 instituições. Então, o intuito aqui é a gente conversar um pouquinho de como eu fiz para alcançar isso, né? Como que eu estudei um pouco, o que eu priorizei. E é isso aí. Show. Esse vídeo eu baseei mais ou menos nas perguntas que a gente abriu lá no Instagram, que o pessoal mais queria saber com o Daniel. E a gente separou mais ou menos em perguntas sobre o cursinho, sobre como ele estudava e sobre as provas. Nesse vídeo a gente vai trazer basicamente isso e outros vídeos a gente vai falar um pouco sobre currículo, como ele estudou e trabalhou no período que ele já estava formado, como foi a preparação também entre uma prova e outra, que ele fez várias provas, então todo final de semana tinha prova, isso vai ficar para outro vídeo. Então, começando aqui falando um pouco sobre o cursinho. Qual cursinho que você fez e quando você começou? Então, eu fiz o cursinho mais tradicional na época quando eu comecei, né? Porque no último ano surgiram muitos cursos novos, todos muito bons, né? Mas o curso que eu comecei a fazer, eu estava no 8º período, né? Em 2017. Então, eu fiz o curso do Med Grupo, né? E aí eu fiz o Med Grupo por 3 anos, sabendo que naquela época era o melhor curso que poderia me preparar para onde que eu queria passar, que sempre foi a Universidade de São Paulo, minha primeira opção. Show. Então, você fez 3 anos de cursinho. O primeiro foi o Med Curso, e aí o segundo o Med, e o terceiro ano você decidiu repetir qual dos dois? E por quê? Isso, eu fiz de novo o MED. É porque o MED Group ele é dividido, né, em 2 ciclos, que é o MED Curso, que é o primeiro ciclo, e o segundo ciclo, que é o MED, que faz é como se fosse o seguinte, o MED Group eles começam a falar o geralzão, né, tipo, de cada disciplina, de cada doença, e o MED eles aglobam por síndromes, né? Então, assim, você pega aquele conhecimento geral do primeiro ciclo, e no segundo ciclo ele faz por síndromes, né? Então, eu preferi repetir esse, porque era uma pegada mais rápida, né? Tinha muitas questões durante a apostila. Então, ajudava muito na questão do estudar aí, nesse aspecto. Entendi, show. Uma pergunta que apareceu muito também é: você priorizava mais as questões ou mais as apostilas do cursinho? Então, isso aí é uma questão que eu acho que é o seguinte, para quem tem tempo de estudar ainda, por exemplo, que tem 2 ou mais anos, tentar, nos primeiros anos, no primeiro ou segundo ano de estudo aí, antes da prova, priorizar mais a teoria.
certo? Então eu fiz isso, né? No meu primeiro ano eu priorizei muita teoria, claro, eu nunca menosprezava as questões, né? Sempre respondi um pouco de questão, porque você consegue começar a ter uma ideia de como que funciona as questões nas provas de residência, quais são os temas mais cobrados. Então eu sempre fazia, mas eu priorizei muito a questão da teoria, porque a partir da base teórica que eu ia ter nos primeiros anos, eu ia ter uma habilidade maior para responder as questões nos próximos, certo? Mas, assim, eu aconselho quem tem só um ano para estudar, né, priorizar as questões, porque é uma forma de estudar mais temas de forma mais rápido e pegar como é que funciona cada prova, né? Pegar, porque cada prova tem uma alma, né? Tem a sua alma, tem os disciplinas que são mais cobradas, tem sua forma de fazer as provas. Então, quem está na correria, né, pegar as questões e, a partir das questões, ver quais temas ela tem mais dificuldade, entendeu? Servir para guiar os estudos. Olha, eu vou fazer 100 questões aqui de determinado tema. Dentro dessas 100 questões de determinado tema, o que eu tenho mais dificuldade? Nossa, eu tenho isso. Então, aí eu vou para a teoria para fixar essa matéria, entendeu? Show. Mas padrão ouro, na minha opinião, é pegar o primeiro ano, focar muito na teoria, tentar criar uma bagagem de conteúdo muito grande, e a partir, não menosprezando as questões, e a partir daí, nos próximos anos, fazer essa questão aí, né? De fazer muito exercício, e a partir dos exercícios conseguir ver o que está de pior, e pegar a teoria e tentar consertar isso aí para melhorar a questão do conhecimento para as provas. Show. Mais para frente eu vou te fazer mais perguntas relacionadas a essas questões, quantas você fazia, se você já direcionava para as provas que você queria. Mas continuando aqui nas perguntas sobre o cursinho. Você priorizava sempre o cursinho, o que você estava estudando lá, as apostilas da semana, ou você também dava um jeito de encaixar com o internato? Então, não, eu tentava sempre, porque, assim, cara, eu não vou mentir, eu nunca tive o cursinho em dia, porque ainda mais na rotina do internato, cara, você tinha que trabalhar, então é difícil. Eu acho assim, uma pessoa é muito MacGyver para conseguir, tipo, conciliar tudo, deixando todas as apostilas em dias, lendo tudo, fazendo todos os exercícios. Ou assim, uma pessoa que tá mais tranquila, que não tem muita outra obrigação, né? Mas o que eu fazia, cara? Sempre tinha uns temas que coincidiam entre internato e cursinho. Não tem jeito, né? Até porque o internato não dá para dizer o que você vai ver naquele dia, né? Principalmente na prática, né? Você vai pegar casos. Então, eu sempre tentava fazer uma intersecção entre os temas que eu via no internato e os temas que eu tinha no cursinho. Entendeu? Por exemplo, eu estava no rodízio de emergências, então eu via muito síndrome coronariana aguda, muito AVE. Beleza, cara. Nossa, eu já vi isso no cursinho. Vou pegar essa parte do cursinho e vou dar uma corrida, né? Vou estudar isso aqui, que eu concilio a prática com o cursinho e já estudo para os dois, entendeu? Mas, assim, existiam, óbvio, temas que na prática era praticamente impossível a gente ver, né? No dia a dia, ainda mais a gente que não está nos grandes centros, nas instituições, como vasculites, as glomerulopatias, da nefro. Então, nesses temas, cara, aí eu ia estudando mesmo, seguindo o cronograma do cursinho, entendeu? Sim. Mas sempre tentava interseccionar ao máximo as duas coisas, para não perder nenhum e nem outro. Entendeu? Era difícil? Era, nem sempre dava certo, mas era o tipo de estratégia que eu tentava usar aí para conseguir deixar as duas coisas da melhor forma possível. Entendeu? Isso. E quando você não tinha a matéria ainda, que caiu ali no internato, apareceu algum caso para você, você pegava a apostila e ia estudar direitinho, ou você falava, não, depois eu vou ver isso no internato, ou no cursinho, deixa mais para frente que eu estudo? Não, eu tentava estudar um pouco, entendeu, cara? Tipo assim, eu não vi no cursinho ainda, mas eu pegava assim, poxa, um tema interessante, né? Quando você tem um tema na prática e você logo depois estuda esse tema, o poder de fixação é muito maior, entendeu? Porque você viu aquilo ali, então eu tentava, pelo menos, uma visão bem breve do conteúdo para tentar entender um pouquinho mais e depois eu aprofundava, entendeu? Show. E as matérias que você via e já tinha estudado antes, você revisava só por questão ou ia dar uma lida no conceito também? Então, o que eu sempre gostava de fazer, cara, era inicialmente fazer uma revisão pelas questões, entendeu?
Eu acho que a gente vai falar à frente sobre revisão ainda, né? Mas eu pegava as questões, fazia um número X de questões, 20, 30 questões, que faziam uma pegada bem rápido, e a partir dessas 20, 30, eu tentava ver o que eu estou em déficit em determinada matéria, entendeu? E aí eu pegava e voltava na teoria para ler sobre isso. Os conceitos que já estavam mais bem fixados, eu via ali na questão, lia os comentários das questões, e aí eu seguia para frente. Show de bola. Isso eu vejo uma coisa que muita gente tem dificuldade, as pessoas acham que só pode fazer questão depois que ela já domina a matéria inteira, né? E não usa as questões para aprender também. Não, com certeza, cara. Isso aí é um erro de muita gente, entendeu? Porque eu acho o seguinte, você estudou a matéria, você vai fazer a questão, cara, a sua chance de acertar as questões vai ser muito maior. É a mesma coisa de você chutar a bola, bater um pênalti sem goleiro, né? Então, né, quando eu comecei a focar muito nas questões, minha estratégia era o seguinte, primeira coisa que eu chegava em casa e fazia, cara, era fazer as questões, antes de estudar nada do tema, certo? Porque, assim, em toda a nossa formação, a gente já tem um conteúdo básico, né, e geral de praticamente tudo da medicina, né, entre aspas, que é impossível ver tudo da medicina. Tudo que a gente tem na nossa carga da graduação. Então, eu pegava, fazia as questões primeiro, né, a partir das questões, eu estudava o que eu preciso melhorar, entendeu? Isso até ajudava a otimizar a questão do estudo, certo? Porque quando eu via que tinha temas ali que eu já tinha acertado praticamente todas as questões, já tinham uma afinidade maior, cara, eu não ia perder muito tempo estudando isso, né? Então, mas tinha sempre as questões que eu errava as mesmas coisas. Então, eu pegava aquilo ali, anotava, poxa, eu tenho que revisar isso aqui, eu tenho que estudar mais isso aqui. E aí eu voltava à teoria e dava aquela atenção maior a esses temas que eu vi que eu estava errando nas questões. Show. Eu acho isso uma estratégia muito boa de estudo, cara. Isso me ajudou bastante depois que eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer isso no terceiro ano, que foi porque o primeiro e o segundo ano eu fiquei muito estudando, mas assim, eu não criei nenhuma estratégia 100% para tentar. Eu achava que era assim, vou pegar, ler tudo, eu li tudo, então eu tô com conhecimento. Não. Eu acho que o que você está fazendo aí, né, tipo, de dicas de como otimizar o estudo, eu acho que isso é muito importante, porque consegue aumentar a nossa performance de uma forma muito, muito gigantesca. E foi a partir daí que eu fui criando estratégias que eu acho que, assim, o que eu cresci no último ano de estudo, cara, foi o dobro do que eu tinha crescido nos últimos anos, né? Show de bola. Esse direcionamento, fazer o estudo eficaz é o que faz a diferença, né? Porque, igual você falou, não dá para estudar tudo da medicina. Você tem que saber o que você está errando, ninguém tem tempo infinito também. Então, essa técnica aí de começar pelas questões, eu já vi muita gente fazendo, muita gente indicando, que você sabe o que está caindo mais e o que você não sabe que você precisa focar mais, né? Exatamente, cara. Isso aí é uma estratégia muito boa que você consegue otimizar, igual a gente já falou, e ver o que cai mais. Você vai pegando as almas das questões, as almas das provas. Agora, Daniel, o pessoal perguntou muito sobre cronograma também. Muita gente fala para não seguir cronograma do cursinho, para você montar o seu. E aí, você montou o seu mesmo? Você seguiu do cursinho? Como que foi essa parte para você? Pois é, cara. Eu assim, tem muita forma, né, de fazer isso. Eu acho assim que isso é um pouco individualizado, né? Cada pessoa tem que se adequar à forma que ela acha que vai ter um crescimento maior, né? Mas eu meio que fazia uma mesclagem dos dois, sabe? Eu gostava de seguir o cronograma do cursinho porque assim, se já é uma coisa definida, você tem uma chance maior de cumprir isso, entendeu? Eu acho que se você tem ali hoje eu preciso estudar isso, é mais fácil do que você começar a estudar as coisas aleatórias, né? E o cursinho, ele seguia meio que uma sequência lógica, principalmente na clínica médica, né? Tipo assim, você tá no módulo de nefro, então você vai estudar tudo de nefro, né? Do que assim, hoje eu vou estudar um assunto, outro eu vou estudar isso. Mas isso, cara, eu fui mesclando, entendeu? Tinha vezes eu seguia meio o cronograma do cursinho, mas nunca deixava de fazer o meu próprio cronograma para alguns temas que eu achava que devia ser importante, ainda mais correlacionando com o internato, como a gente já discutiu à frente, entendeu? Mas no meu primeiro ano, né, eu tentei seguir ao máximo o cronograma do cursinho. No último ano, quando eu tinha uma carga já mais de conhecimento maior, né, já estava começando a pegar a alma das provas, pegando ali aqueles temas que mais caem na residência, né?
eu consegui montando meu próprio cronograma conforme eu via que a minha necessidade de crescer em determinados assuntos. Show. Eu já vi muita gente falando isso, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem dificuldade em uma área, e aí esse ano eu comecei meu primeiro ano de cursinho, queria começar nessa pegada, assim, isso aqui eu já sei, eu não vou estudar, só que tô no 8º período também, acaba que o povo antes do internato não sabe nada, então nesse primeiro ano É isso aí, não tem jeito, cara, é verdade, a gente não sabe nada, e é isso mesmo, cara, eu acho assim, que seria bacana nesse primeiro ano você seguir sim, sabe, porque aí você consegue, já tem traçado a meta, tá lá, olha, hoje você vai estudar tal tema de pneu. Beleza, vou estudando. Aí, a partir do momento que você já tem uma carga tá baixa, uma carga de conhecimento melhor. melhor, aí você, cara, e já tem, assim, uma ideia mais das questões, como é que funciona, né? O que você tem de déficit ali, a partir das questões que você foi cavando ali durante a teoria, você vai conseguindo construir sua forma de fazer seu estudo, como você vai fazendo seu cronograma aí do dia a dia. Show. Uma dica aqui que eu não sei se você vai conseguir ajudar muito, mas uma menina perguntou como conseguir estudar sem cursinho. O que você acha, o que você daria assim, de dica? Então, cara, dá. Eu acredito que quem se esforça, independente do cursinho, cara, senta, estuda, cria uma rotina boa de estudo e cria metas ou estratégias de otimização, consegue. Mas, assim, o que eu acho que deve ser feito, cara, é o seguinte. Hoje em dia, todo mundo consegue ter acesso aos cronogramas dos cursinhos, né? Ou com amigo, ou mesmo na internet, seguir os cronogramas. Por quê, cara? Porque, assim, a medicina é muito ampla. Não tem jeito, né? Você vai pegar, por exemplo, o Harrison, sentar ali e começar a ler o Harrison. Vou ler o Harrison de cabo a rabo, eu vou estar estudando para residência. Cara, não é assim, entendeu? Não vai cair tudo que está no Harrison, né? E é geralmente uma linguagem mais complexa de compreender algumas coisas. Então, acho assim, que seguir o cronograma dos cursinhos, né? Hoje tem inúmeras mentorias também que te ajudam a guiar no que é mais importante. Então, assim, não preciso fazer? Não. Pega com um amigo, o que cai mais, o que cai menos, né? O que eu tenho que focar, o que tem que dar ênfase. Hoje deve ter assim, você consegue comprar as apostilas dos cursinhos por fora também, entendeu? Então, eu acho que seguir mais ou menos o que os cursinhos priorizam é importante. Não fazendo, né? Porque eu fazer o cursinho é o quê? Você ter o cronograma e assistir as videoaulas, né? Você lendo a apostila ali ou e fazendo exercício vai te ajudar, entendeu? Não é impossível. Claro, o cursinho vai facilitar muito a vida, mas não é impossível. Eu conheço pessoas que passaram na residência sem fazer cursinho, mas estudou com os materiais dos cursinhos. E hoje o pessoal está disponibilizando muita coisa de graça também. Todos esses cursinhos grandes, toda semana tem live, posta mapa mental, posta incidência de matéria por área. Eu acho que quem ficar sem fazer cursinho tem que ficar mais ligado ainda nessas coisas, né? Aproveitar esses gratuitos, pescando um pouquinho de cada cursinho e tentar fazer um compilado para ajudar mais nesse direcionamento. Exatamente, eu concordo plenamente. Em 2017, né, cara, ainda não estava tão grande essa questão. Uhum. Então, assim, era a gente por si e fazendo cursinho. Cara, hoje cresceu muito, né, cara, essa por conta de quantidade de médico formando aí, né, e todo mundo querendo entrar na residência. Então, assim, tem muito lugar para onde você correr e tem muito recurso gratuito. Então, assim, cara, dá para passar assim, igual você falou. Vai pegando um pouquinho dali, os principais temas que as pessoas cavam. Às vezes as pessoas liberam resumos, aulas na internet. Você pode colocar no YouTube lá, cara. Tem resolução de questão infinitamente, de residência. Alguns temas, né? Eles dão alguns temas também, igual você falou, de revisão. Então, assim, dá para passar. A pessoa vai fazendo sua própria estratégia, assim, um cursinho, dá certo. Show. Então, beleza. Eu acho que a gente matou esse primeiro grande tópico do cursinho. Show de bola, Daniel. Obrigadão. Valeu. Você ajudou demais aqui. Acho que ficou até um pouco grande, mas a gente conseguiu tirar todas as dúvidas que o pessoal perguntou. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E é isso aí. Obrigadão pela entrevista, né? Valeu. Fechou. Beleza, fechou. E assim,
depois que as pessoas assistirem, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta ainda sobre alguma coisa, estou sempre à disposição aí para poder ajudar. Combinado. Show? Eu vou escrever aqui o Instagram do Daniel, se alguém animar a trocar uma ideia lá com ele. Eu conheci ele através do Instagram, muito solícito, me ajudou demais, topou fazer esses vídeos aqui com a gente. E a gente vai falar outros vídeos complementares também, sobre como foi o semestre. Ele formou no meio do ano, trabalhou, ele falou aí que trabalhava no final de semana, né? No sábado e na terça. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, como ele trabalhou, estudou, outro vídeo sobre currículo e um vídeo de extras ainda. Perfeito. Fechou, Leozão. Obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aperta o botão de gostei aqui e garanta que você está inscrito no canal, porque vai sair os próximos vídeos falando sobre metodologia de estudo, prova na íntegra, currículo, entrevista. A gente ainda vai soltar muito vídeo nesse canal. E para eu saber que você chegou até o final, comenta aqui embaixo, eu vou alcançar a minha meta. É isso aí, obrigado.